Jesus revelou o caminho para uma oração verdadeiramente poderosa no Espírito Santo. Você já se sentiu orando, mas como se suas palavras simplesmente não passassem do teto. Como se Deus estivesse em silêncio, distante, e a sua alma cansada de gritar no vazio. Se essa sensação te visitou, você não está só. Milhares de cristãos passam por isso. Mas o que poucos sabem é que existe um segredo, uma chave espiritual revelada por Jesus que transforma completamente a forma como oramos. E essa chave não está escondida, está acessível a quem deseja mais do que palavras bonitas. Está à disposição dos que anseiam por intimidade com Deus, que estão cansados de orações mornas e querem mergulhar em algo que realmente mova o céu e a terra. Neste vídeo, vamos explorar o que Jesus nos ensinou sobre a oração no Espírito, como ela pode liberar o poder de Deus em sua vida, e por que ela é o ponto de virada para quem deseja viver uma fé vibrante, viva e cheia de resultados sobrenaturais. Vamos falar de fé, perseverança, entrega, e sobre como permitir que o Espírito Santo ore através de você pode ser o início de uma transformação profunda e definitiva. Se isso ressoou no seu coração, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também está precisando de uma revolução na sua vida de oração. Não guarda isso só para você. Seja canal de bênção. E agora presta atenção nisso. A oração feita no Espírito não depende da sua força, mas da sua rendição. Escreve essa frase agora nos comentários se você está pronto para se entregar completamente. Isso vai ser mais do que uma frase, vai ser um compromisso espiritual. O segredo da oração que transforma tudo. Sabe qual é o verdadeiro segredo por trás de uma oração que transforma realidades? Não é a eloquência, nem o tempo que você passa ajoelhado. É a rendição total ao Espírito Santo. Muita gente ora como quem lê um roteiro decorado, esperando que palavras bonitas tragam respostas do céu. Mas a oração que muda tudo nasce do fundo da alma, quando você se despe das máscaras e deixa o Espírito Santo conduzir cada palavra, cada silêncio, cada lágrima. A verdadeira oração começa onde a performance termina. Ela acontece quando você para de tentar controlar tudo e simplesmente diz: Espírito Santo, ora em mim. Eu não sei o que dizer, mas tu sabes. É nesse momento de entrega radical que o poder começa a fluir. Porque a oração não é um monólogo, é uma aliança com o céu. E quando o céu participa da conversa, o impossível começa a se mover. Quer saber como viver isso na prática? Separe um tempo hoje para silenciar tudo ao seu redor. Feche a porta, desligue o celular, respire fundo. Não comece pedindo, apenas convide o Espírito Santo e fique ali, sensível. Talvez venham palavras, talvez não, mas algo se moverá dentro de você, e essa é a verdadeira oração no Espírito. Não o que você fala, mas o que o Espírito Santo realiza enquanto você se rende. É nesse tipo de oração que a fé é fortalecida, o chamado é clareado e a transformação interior começa. Não espere sentir-se pronto. Deus não está procurando oradores perfeitos. Ele procura corações dispostos a orar com verdade e profundidade, a chave para uma vida de oração poderosa. Se tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu, é que orar com poder não é sobre gritar alto ou repetir fórmulas. É sobre viver uma vida alinhada com o Espírito Santo. A chave para uma oração verdadeiramente poderosa está na intimidade com Deus, cultivada dia após dia, e não apenas em momentos de crise. A oração é consequência de um relacionamento vivo, e quanto mais você anda com Deus, mais autoridade sua oração carrega. A pessoa que vive conectada ao Espírito Santo não ora apenas por necessidade, ela ora porque respira a oração. Não como um ritual, mas como quem conversa com o melhor amigo. Essa comunhão constante é o que destrava um nível espiritual onde a oração não é só fala, é fogo.
O poder não está na sua capacidade de convencer Deus, mas enquanto do céu está dentro de você quando você ora. Quer uma dica prática? Comece a orar antes de precisar. Ore pela manhã, antes do caos do dia. Ore no trânsito, em silêncio. Ore lavando louça, caminhando, respirando. Não espere um cenário perfeito, apenas comece. E se você deseja crescer nisso, uma leitura que pode te ajudar é Oração, o Respiro da Alma, de Richard Foster. Ele fala de formas simples e profundas de cultivar a presença de Deus no dia a dia. Lembre-se, a oração poderosa é sustentada por perseverança e por uma vida rendida ao Espírito. Quanto mais você se entrega, mais você acessa o poder de Deus. O segredo não está em orar por muitas horas, mas em não viver mais nenhuma hora sem o Espírito Santo guiando tudo. O que Jesus ensinou sobre orar no Espírito Jesus nunca tratou a oração como um ritual vazio. Ele ensinou que orar é entrar num lugar secreto, onde o coração se desnuda diante de Deus, longe dos holofotes, longe das máscaras. Mas mais do que isso, ele nos mostrou com a própria vida que a oração no Espírito é o centro da nossa conexão com o Pai. Quando Jesus dizia que fazia apenas o que via o Pai fazer, ele estava falando de algo que nascia da oração conduzida pelo Espírito, não de planos humanos, mas de revelações espirituais. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto? Ele estava cheio do Espírito Santo e mesmo ali, em meio à fome, ao calor e às tentações, ele orava com profundidade. Isso nos ensina algo poderoso. A oração no Espírito não depende das circunstâncias externas, mas da presença interior de Deus. Orar no Espírito é orar com discernimento, com direção. É permitir que o próprio Espírito ore em nós, mostrando o que dizer, o que calar, o que entregar. E olha que curioso, os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a pregar, multiplicar pães ou curar enfermos. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que o que sustentava todo o ministério de Jesus era esse tempo secreto com o Pai, movido pelo Espírito. Quer seguir esse exemplo? Antes de começar qualquer oração, pare e peça: Espírito Santo, ensina-me a orar como Jesus orava. Isso muda tudo. Porque orar como ele orava é mais do que repetir palavras, é alinhar o coração com o céu. A oração que move o céu e a terra. Existe um tipo de oração que não apenas ecoa no quarto secreto, mas abalha os céus e transforma a terra. É aquela feita em total rendição ao Espírito Santo, sem máscaras, sem pressa, sem filtros. É a oração que nasce de um coração quebrantado, faminto pela presença de Deus e consciente de que o poder não vem da performance, mas da dependência. Essa oração não é medida por volume ou duração, mas por profundidade. Quando você ora no Espírito, o seu clamor ultrapassa as limitações humanas. O que parece um sussurro se torna um trovão no reino espiritual. Não é à toa que Tiago escreveu que a oração de um justo é poderosa e eficaz, mas esse justo não é alguém perfeito. É alguém alinhado com o céu, sensível à voz do Espírito. E como se chega nesse lugar? Com fé, perseverança e disposição para silenciar o barulho da alma. Em momentos assim, você não pede apenas coisas, você pede o próprio Deus. E aí tudo muda, porque quando a presença de Deus desce, o impossível se dobra, cadeias se quebram e portas se abrem. Experimente isso. Separe um momento. Hoje mesmo, feche os olhos, respire fundo e diga: Pai, não quero te impressionar, quero te encontrar. Convide o Espírito Santo e deixe que ele conduza. Você vai perceber que quando o céu se move, a terra também responde. Essa é a oração que abala estruturas espirituais, que rompe ciclos e liberta destinos. Não porque você orou com força, mas porque orou com o Espírito. Porque muitos não conseguem orar no Espírito. Você já tentou orar com sinceridade, mas se sentiu travado, seco por dentro, como se algo estivesse te bloqueando.
Essa é uma realidade mais comum do que parece. Muitos não conseguem orar no Espírito porque, sem perceber, estão tentando controlar uma experiência que só acontece pela rendição. O grande erro está em achar que orar no Espírito é uma técnica ou habilidade. Não é. É uma postura de coração. E sabe qual é o obstáculo mais comum? A ansiedade de parecer espiritual, em vez de ser apenas genuíno diante de Deus. Outro fator que trava essa oração é a falta de intimidade com Deus no dia a dia. Não dá para esperar uma oração cheia de unção quando a vida espiritual é vivida no piloto automático. O Espírito Santo não é uma visita que aparece só quando você precisa. Ele é uma pessoa que quer habitar em você, participar da sua rotina, guiar seus passos e até seus pensamentos mais simples. Muita gente também se sabota com um pensamento silencioso, mas destrutivo. Eu não sou digno. Mas quem é? A oração no Espírito não é sobre merecimento, é sobre acesso pela fé. É você reconhecer que está fraco, mas mesmo assim se apresentar a Deus, porque o Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Se isso tem te impedido, pare agora e respire fundo. Diga em voz baixa: Espírito Santo, eu não sei orar, mas eu quero aprender contigo. Só essa disposição já é o início de uma nova jornada. O céu não exige perfeição, exige disposição para se entregar. Erros que bloqueiam sua oração no Espírito. Se tem algo que muitas pessoas ainda não perceberam, é que certos hábitos, mesmo sem intenção, acabam bloqueando completamente a fluidez da oração no Espírito. E o mais perigoso é que esses erros não parecem pecados gritantes. Na verdade, eles são sutis e exatamente por isso tão eficazes em nos paralisar espiritualmente. Um dos erros mais comuns é orar sem expectativa. Muita gente ora já achando que nada vai acontecer. Repete frases como quem cumpre um dever religioso. Mas como o Espírito Santo vai agir se o seu coração já se fechou antes mesmo de começar? Orar no Espírito exige fé viva, mesmo que seja pequena. É orar acreditando que Deus está ouvindo, mesmo quando o ambiente parece silencioso. Outro erro fatal: falta de arrependimento sincero. Quando o coração está endurecido, cheio de orgulho ou mágoa, a oração não flui. O Espírito Santo é sensível. Ele se move onde há quebrantamento. É por isso que antes de orar vale perguntar: Senhor, existe algo em mim que precisa ser consertado? Muitas vezes o que bloqueia a oração é uma porta fechada no nosso interior, não no céu. E claro, o erro da pressa espiritual. Orar no Espírito é como mergulhar no mar. Não dá para entrar correndo e sair molhando só os pés. Precisa tempo, entrega, escuta. O poder não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da conexão com Deus. Se você tem se sentido travado, não se culpe. Apenas pare e alinhe de novo o coração. Peça ao Espírito Santo que revele o que precisa ser ajustado, porque às vezes o que bloqueia a oração não é a ausência de fé, mas o excesso de distração. O poder oculto nas línguas espirituais. As línguas espirituais são, para muitos, um mistério. Para outros, algo confuso ou até desconfortável. Mas a verdade é que há um poder oculto e extraordinário nessa prática que vai muito além da razão humana. Quando você ora em línguas, o seu espírito se conecta diretamente com Deus, ignorando as limitações da mente e da linguagem natural. É o Espírito Santo falando através de você, e muitas vezes por você. O apóstolo Paulo foi claro quando disse que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Isso é muito mais do que uma frase bonita. Significa que, enquanto você ora em línguas, seu espírito está sendo fortalecido, renovado, alinhado com o céu,
mesmo que você não entenda tudo o que está sendo dito. É como carregar uma bateria espiritual que te prepara para batalhas invisíveis, decisões difíceis e até revelações proféticas. Um erro comum é tentar entender com a mente aquilo que só pode ser acessado com o Espírito. Não é sobre lógica, é sobre fé e entrega. Quando você permite que o Espírito Santo assuma a oração, você entra em um território onde milagres são gestados no invisível. E muitas vezes, enquanto você ora em línguas, Deus está agindo em áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de intervenção. Quer um conselho prático? Se você já tem esse dom, use-o com frequência. Crie momentos diários de oração em línguas, mesmo que curtos. Se ainda não tem, peça ao Espírito Santo com humildade e fome. Ele dá a quem busca com sinceridade. Não se trata de ter um dom a mais. Se trata de acessar uma dimensão mais profunda da intimidade com Deus. A atitude certa para orar no Espírito, mais do que palavras bonitas ou técnicas espirituais. O que realmente sustenta a oração no Espírito é a atitude com a qual nos aproximamos de Deus. E aqui não estou falando de postura física, mas de disposição interior. O Espírito Santo não responde a performances. Ele se manifesta onde encontra humildade, sinceridade e fome real por Deus. A atitude certa começa com dependência. Reconhecer que sem o Espírito Santo você não sabe nem por onde começar a orar já é um passo enorme. Orar no Espírito não exige currículo espiritual, mas corações rendidos. Quanto mais você admite sua fraqueza, mais o Espírito te fortalece. Lembra de Paulo? Ele disse que quando estava fraco, então era forte. Porque na fraqueza ele não confiava em si, mas no poder de Deus que operava nele. Outro ponto importante é a expectativa. Orar no Espírito com uma atitude de fé muda completamente a atmosfera. Quem se aproxima de Deus já esperando ser ignorado, dificilmente percebe o que está sendo liberado. Mas quem ora crendo, mesmo sem ver, atrai o sobrenatural. Uma oração feita com fé move céus inteiros, mesmo que seja sussurrada. E claro, é essencial manter um espírito ensinável. Há quem queira controlar até a oração, mas o Espírito Santo não é um robô, é uma pessoa. Ele nos guia, mas espera que confiemos na direção dele, mesmo que nem sempre faça sentido na hora. Antes de orar, faça uma pausa, respire, diga algo simples como: Espírito Santo, me ensina a orar com o coração certo. Isso já muda tudo. Porque a atitude certa, no fundo, é essa: entrega completa ao mover de Deus. O Espírito Santo intercede por você. Tem dias em que as palavras somem. A dor aperta, o cansaço domina e tudo o que você consegue fazer é suspirar. Mas é exatamente nesses momentos que uma verdade gloriosa se revela. Você não está orando sozinho. O Espírito Santo intercede por você. Isso mesmo, quando a sua voz falha, ele assume. Quando a sua fé balança, ele sustenta. Quando você não sabe o que pedir, ele já está clamando por aquilo que realmente importa. Paulo escreveu em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que há uma oração acontecendo dentro de você, mesmo quando você não ouve ou entende. Não é algo emocional, é espiritual. O Espírito Santo vasculha os recônditos da alma e leva ao Pai orações perfeitas, alinhadas com a vontade divina, mesmo quando tudo parece confuso por fora. Isso muda completamente a nossa forma de orar, porque orar no Espírito não é sobre ter o controle, é sobre confiar na intercessão que acontece além do que sentimos. Saber que o Espírito Santo está orando por você é como caminhar numa estrada escura, com a certeza de que tem uma mão firme segurando a sua. Nos momentos em que você se sente fraco, ao invés de se condenar, faça o oposto. Reconheça sua limitação e entregue tudo ao Espírito. Diga: eu não sei o que pedir, mas eu confio que tu sabes, intercede por mim. E então, descanse. Porque há uma oração sendo feita no céu a seu favor, e ela jamais será ignorada.
Como superar distrações na oração? Você começa a orar e, de repente, lembra que esqueceu o feijão no fogo. A mente vai para a lista do mercado, depois para o grupo do WhatsApp e, quando vê, está longe de qualquer conexão espiritual. Parece familiar? Não se sinta culpado. As distrações são parte da luta da oração, mas com a atitude certa e algumas práticas simples, é totalmente possível vencê-las. Primeiro, entenda, orar no Espírito não exige um ambiente perfeito, mas sim um coração focado. Criar um espaço de oração ajuda, claro. Um quarto silencioso, uma luz suave, talvez uma música instrumental. Mas mais importante que o ambiente externo é o ambiente interno. Antes de começar a orar, faça um momento de desaceleração. Respire fundo, feche os olhos, diga algo como: Espírito Santo, me ajuda a estar aqui de verdade. Parece simples, mas funciona. Outro ponto importante é identificar suas distrações mais comuns e combatê-las com estratégia. Se o celular é seu maior vilão, coloque no modo avião. Se é a mente agitada, tenha um caderno por perto para anotar pensamentos que surgirem e não perder o foco. A oração no Espírito requer atenção e intencionalidade. E lembre-se, nem toda distração é externa. Às vezes o maior ruído vem de dentro. Preocupações, medo, culpa. Nessas horas, comece confessando isso ao Senhor. A oração sincera é o melhor antídoto para a mente inquieta. E quando você for tentado a desistir, lembre-se, a perseverança na oração é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Quando as palavras acabam, o Espírito Santo continua. Chega um momento na caminhada com Deus em que as palavras simplesmente não bastam. Você tenta orar, mas tudo parece raso, repetitivo. E o coração está tão cheio ou tão vazio que nenhuma frase parece certa. É nesse lugar que muita gente desiste. Mas aqui está uma das verdades mais libertadoras da vida espiritual. Quando suas palavras acabam, o Espírito Santo continua. Ele não precisa do seu vocabulário para agir. Ele entende o silêncio, as lágrimas, os suspiros. Aliás, os céus muitas vezes se movem mais por um gemido sincero do que por longas orações cheias de eloquência. O Espírito Santo capta o que nem você sabe que está sentindo e apresenta isso ao Pai com uma precisão que nenhuma linguagem humana alcança. Esse é um dos maiores privilégios da oração no Espírito. Você não depende de estar bem para orar. Você depende apenas de estar disponível. Às vezes, tudo o que você precisa dizer é: Espírito Santo, eu estou aqui. E isso basta. Ele assume, ele intercede, ele traduz. E sabe o que é ainda mais lindo? É que nesses momentos de esgotamento verbal, você está mais vulnerável e, portanto, mais moldável. Deus trabalha profundamente quando as palavras se calam e o Espírito fala por você. É ali que curas acontecem, que direções são sussurradas, que o alívio espiritual chega como um vento suave. Então, da próxima vez que se sentir travado, não fuja. Fique, silencie, entregue, porque quando a sua boca se cala, o céu continua falando em seu favor. Oração no Espírito e a guerra espiritual. A vida cristã não é um passeio no parque. É um campo de batalha invisível, onde forças espirituais lutam todos os dias por nossas decisões, emoções e propósitos. E nessa guerra, orar no Espírito não é uma opção, é uma arma de guerra. Não é à toa que Paulo, ao falar da armadura de Deus, conclui dizendo: orando em todo tempo no Espírito. Sabe por quê? Porque a oração no Espírito é estratégica. Ela vai direto ao ponto, sem que você precise entender toda a dimensão da luta. O Espírito Santo já conhece o campo de batalha, já enxerga os planos do inimigo e já sabe como neutralizar cada ataque. Enquanto você ora no Espírito, você está lançando bombas espirituais contra fortalezas invisíveis. É por isso que muitas vezes, depois de uma oração profunda no Espírito, você se sente cansado, como se tivesse lutado. E de fato lutou.
mas lutou de forma eficaz. Porque quem ora no Espírito não ora do lado de fora da batalha, ora dentro da trincheira na linha de frente. Se você sente que sua vida está travada, que há opressão, confusão, desânimo sem explicação, experimente intensificar sua oração no Espírito. Não lute com palavras vazias. Entre em guerra com armas espirituais reais. Comece seus dias consagrando sua mente, sua casa, sua família. E quando sentir resistência, ore em línguas. Mesmo que você não saiba contra o que, o Espírito sabe exatamente onde agir. Oração no Espírito é fogo em campos escuros. É luz em territórios dominados. É a forma mais poderosa de lutar sem ver, vencer sem entender, resistir sem se desgastar. Ativando o dom da oração no Espírito. Muita gente pensa que o dom de orar no Espírito é reservado apenas para alguns escolhidos, como se fosse um privilégio espiritual restrito. Mas essa não é a verdade bíblica. O Espírito Santo deseja conceder esse dom a todos que têm sede e desejam uma vida mais profunda com Deus. O problema é que muitos nem sequer pedem, e outros, quando recebem, não sabem como ativá-lo. A ativação do dom começa pela fé simples e pela disposição em receber. Em Lucas 11, Jesus foi direto. Se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, o Pai quer te dar, Ele está pronto. Mas é você quem precisa abrir o coração, pedir, buscar e confiar. Ativar esse dom não significa esperar uma experiência mística e espetacular. Em muitos casos, o fluir começa com uma palavra estranha, um som leve, uma impressão no espírito. A mente resiste, e isso sou eu inventando coisa. Mas a fé responde, eu me rendo. E é aí que o Espírito assume. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Uma dica prática? Separe um tempo em oração e diga, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais profundamente. Ativa em mim esse dom. Não pela emoção, mas pela comunhão. Fique em silêncio, abra a boca, deixe os sons virem. Pode parecer estranho no início, mas lembre-se, você não está falando com homens, está falando com Deus, em um idioma que só o céu entende. A oração no Espírito não é performance, é intimidade em ação. E quando esse dom é ativado, sua vida de oração nunca mais é a mesma. Oração no Espírito e o crescimento espiritual. Existe um tipo de crescimento espiritual que não vem apenas de leitura, nem de conhecimento bíblico, mas de intimidade diária cultivada com o Espírito Santo através da oração profunda e sincera. E é justamente a oração no Espírito que se torna o combustível desse crescimento constante, sólido e transformador. Por quê? Porque quando você ora no Espírito, está permitindo que o próprio Deus molde o seu interior. Ele começa a alinhar seus desejos com os dele, confronta suas motivações, fortalece sua fé e expande sua visão espiritual. É um processo de dentro para fora. Você pode não notar no começo, mas com o tempo os frutos aparecem: paciência, mansidão, sabedoria, discernimento e autoridade. Tudo isso floresce onde há constância na oração guiada pelo Espírito. E mais, orar no Espírito fortalece a resistência contra o pecado. Quanto mais você se conecta com Deus, menos espaço sobra para as armadilhas do mundo. A oração se torna um escudo invisível. Você começa a perceber armadilhas espirituais antes mesmo que elas se manifestem. Seu espírito fica desperto, sensível e alinhado com o céu. Quer crescer espiritualmente? Então pare de buscar apenas métodos e comece a buscar a presença. Reserve todos os dias, mesmo que 10 minutos, para orar no Espírito. Faça disso uma prática. Ao longo do tempo, você vai perceber que já não reage como antes, que escuta melhor a voz de Deus, que tem mais paz em meio ao caos. Porque crescimento espiritual não é sobre fazer mais por Deus, mas deixar Deus fazer mais em você.
Agora que você percorreu cada um desses pontos, pare um momento e se pergunte: como está a minha vida de oração hoje? Eu tenho orado no Espírito ou apenas repetido palavras vazias? A resposta sincera a essa pergunta pode ser o ponto de virada da sua caminhada com Deus. O que você aprendeu aqui não é teoria, é prática espiritual, mas nada muda se você apenas ouve e não aplica. Então, que tal dar um passo ainda hoje? Separe um tempo, vá para um lugar silencioso, fale com o Espírito Santo. Não precisa impressionar, só precisa se entregar. Peça direção, peça profundidade, peça ousadia para viver uma fé que não depende de sensações, mas de comunhão real com Deus. Lembre-se, o Espírito Santo deseja guiar você a uma nova dimensão de intimidade, de fé e de transformação. Mas a porta só se abre para quem bate. O poder de Deus não é para os que se escondem, é para os que se rendem. E agora eu quero ouvir você. O que mais falou com você neste vídeo? Qual parte foi como uma flecha no seu coração? Comenta aqui embaixo. Compartilhe sua experiência. Sua resposta pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para não desistir da fé. E claro, se você quer continuar crescendo espiritualmente e mergulhar em conteúdos que edificam de verdade, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem.